Gênesis, capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: que haja luz. Então houve luz. Depois disso, Deus viu que a luz era boa, e Deus começou a separar a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. Houve noite e houve manhã, primeiro dia. Então Deus disse: que haja uma vastidão entre as águas, e haja uma divisão entre águas e águas. Então Deus fez a vastidão, e separou as águas abaixo da vastidão e as águas acima da vastidão. E assim se deu. Deus chamou a vastidão de céu. Houve noite e houve manhã, segundo dia. Então Deus disse: que as águas abaixo do céu se ajuntem num só lugar, e apareça a terra seca. E assim se deu. Deus chamou a terra seca de terra, mas ao ajuntamento de águas ele chamou de mares. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: que a terra faça brotar relva, plantas que deem semente, e árvores frutíferas segundo as suas espécies, que deem frutos com sementes. E assim se deu. A terra começou a produzir relva, plantas que davam semente, e árvores que davam frutos com sementes, segundo as suas espécies. Deus viu então que era bom. Houve noite e houve manhã, terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzeiros na vastidão dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e eles servirão de sinais para marcar épocas, dias e anos. Eles servirão de luzeiros na vastidão dos céus para iluminar a terra. E assim se deu. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia e o luzeiro menor para dominar a noite, e também as estrelas. Assim Deus os pôs na vastidão dos céus para iluminarem a terra, para dominarem de dia e de noite, e para fazerem separação entre a luz e a escuridão. Deus viu então que era bom. Houve noite e houve manhã, quarto dia. Então Deus disse: que as águas fervilhem de criaturas viventes, e voem criaturas voadoras por cima da terra, pela vastidão dos céus. E Deus criou os grandes animais marinhos, e todas as criaturas viventes que se movem e fervilham nas águas, segundo as suas espécies, e todas as criaturas aladas, voadoras, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Com isso Deus os abençoou, dizendo: reproduzam-se e tornem-se muitos, encham as águas do mar, e tornem-se muitas as criaturas voadoras na terra. Houve noite e houve manhã, quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza criaturas viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, animais rasteiros e animais selvagens da terra segundo as suas espécies. E assim se deu. Deus fez os animais selvagens da terra segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os animais rasteiros, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal rasteiro que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Além disso, Deus os abençoou e Deus lhes disse: tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Então Deus disse: eu lhes dou toda a planta que dá semente, que há sobre toda a terra, e toda árvore que tenha frutos com sementes.
Elas servirão de alimento para vocês. E dou toda a vegetação verde como alimento a todo animal selvagem da terra, a toda criatura voadora dos céus, e a tudo que se move sobre a terra e em que há vida. E assim se deu. Depois Deus viu tudo que tinha feito, e tudo era muito bom. Houve noite e houve manhã, sexto dia. Capítulo 2. Assim foram terminados os céus, a terra e tudo que há neles. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra, e ele passou a descansar, no sétimo dia, de toda a obra que fez. E Deus abençoou o sétimo dia e o declarou sagrado, pois neste dia Deus tem descansado de toda a obra que criou, de tudo que ele decidiu fazer. Esta é a história dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, no dia em que Jeová Deus fez a terra e o céu. Ainda não havia nenhum arbusto do campo na terra, nem havia começado a brotar nenhuma vegetação do campo, porque Jeová Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E Jeová Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Além disso, Jeová Deus plantou um jardim no Éden, no leste, e ali pôs o homem que havia formado. Então Jeová Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores de aspecto agradável e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau. Havia um rio que nascia no Éden e regava o jardim, e dali se dividia em 4 rios. O nome do primeiro é Pison. É aquele que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro daquela terra é bom. Ali há também a resina bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. É aquele que contorna toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Hiddekel. É aquele que vai para o leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Jeová Deus tomou o homem e o estabeleceu no jardim do Éden, para que o cultivasse e tomasse conta dele. Jeová Deus deu também esta ordem ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então Jeová Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. Jeová Deus tinha formado do solo todo animal selvagem e toda criatura voadora dos céus. E ele começou a levá-los ao homem para ver como este chamaria a cada um deles. E como o homem chamava a cada criatura vivente, esse se tornava o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às criaturas voadoras dos céus e a todo animal selvagem. Mas para o homem não havia nenhuma ajudadora para o complementar. Então, Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou-a ao homem. O homem disse então: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. E ambos continuavam nus, o homem e sua esposa. Contudo, não se envergonhavam. Capítulo 3. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim ela disse à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim,
Mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, não, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: Vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mau. Assim a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era desejável aos olhos. Sim, a árvore era agradável de contemplar. Então ela pegou do seu fruto e começou a comê-lo. Depois deu também do fruto ao seu marido quando ele estava com ela, e ele começou a comê-lo. Então os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Mais tarde eles ouviram a voz de Jeová Deus que estava andando pelo jardim, por volta da hora em que a brisa soprava. E o homem e sua esposa se esconderam da face de Jeová Deus entre as árvores do jardim. E Jeová Deus chamava o homem e lhe dizia: Onde você está? Por fim ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, mas fiquei com medo porque eu estava nu. Por isso me escondi. Com isso ele perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore de que lhe ordenei que não comesse? O homem disse: A mulher que me desse para estar comigo. Foi ela que me deu do fruto da árvore. Por isso comi. Jeová Deus disse então à mulher: O que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou, por isso comi. Então Jeová Deus disse à serpente: Por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e comerá pó todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. A mulher lhe disse: Aumentarei muito as dores da sua gravidez. Em dores você dará à luz filhos, e terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. E a Adão ele disse: Visto que você escutou a voz da sua esposa, e comeu da árvore a respeito da qual lhe dei a ordem, não coma dela, maldito é o solo por sua causa. Em dor você comerá dos produtos dele todos os dias da sua vida. Ele produzirá para você espinhos e abrolhos, e você terá de comer a vegetação do campo. No suor do seu rosto comerá pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Depois disso, Adão chamou a sua esposa de Eva, porque ela se tornaria mãe de todos os viventes. E Jeová Deus fez vestes compridas de pele para Adão e para sua esposa, a fim de vesti-los. Jeová Deus disse então: O homem se tornou como um de nós, sabendo o que é bom e o que é mau. Agora, para que ele não estenda a mão e pegue também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Com isso, Jeová Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de que tinha sido tirado. Assim ele expulsou o homem e colocou ao leste do jardim do Éden os querubins e a lâmina chamejante de uma espada que girava continuamente, guardando o caminho para a árvore da vida. Capítulo 4. Adão teve então relações com Eva, sua esposa, e ela ficou grávida. Quando deu à luz Caim, ela disse: Tive um menino com a ajuda de Jeová. Mais tarde, ela novamente deu à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim tornou-se agricultor. Depois de algum tempo, Caim levou alguns produtos da terra como oferta para Jeová. Mas Abel levou alguns primogênitos do seu rebanho, junto com a gordura deles. Ao passo que Jeová olhou com favor para Abel e para a sua oferta, não olhou com favor para Caim e para a sua oferta. Então se acendeu a ira de Caim, e ele ficou abatido. Com isso Jeová disse a Caim: Por que você ficou tão irado, e por que está abatido?
Se você passar a fazer o bem, não voltará a ter o meu favor. Mas se não passar a fazer o bem, o pecado está à espreita na porta e tem desejo ardente de dominar você. Será que você conseguirá vencê-lo? Depois Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Enquanto estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde, Jeová perguntou a Caim: Onde está Abel, seu irmão? E Caim respondeu: Não sei. Será que eu sou guardião do meu irmão? Então ele disse: O que você fez? Escute, o sangue do seu irmão está clamando a mim desde o solo. E agora você é maldito e será banido do solo que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará os seus produtos. Você se tornará errante e fugitivo na terra. Então Caim disse a Jeová: A punição pelo meu erro é pesada demais para suportar. Hoje me expulsas desta terra e ficarei escondido da tua face. Eu me tornarei errante e fugitivo na terra, e quem me encontrar certamente me matará. Então Jeová lhe disse: Por essa razão, quem matar Caim sofrerá vingança 7 vezes. Assim Jeová estabeleceu um sinal para Caim, a fim de que ele não fosse morto por quem o encontrasse. Com isso, Caim foi embora de diante de Jeová e passou a morar na terra do exílio, ao leste do Éden. Depois, Caim teve relações com a sua esposa e ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Então ele começou a construir uma cidade e deu à cidade o nome do seu filho Enoque. Mais tarde, Enoque tornou-se pai de Irade. Irade tornou-se pai de Meujael. Meujael tornou-se pai de Metusael. E Metusael tornou-se pai de Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome da primeira era Ada, e o nome da segunda era Zilá. Ada deu à luz Jabal. Ele foi o pai dos que moram em tendas e têm rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz e teve Tubal-Caim, que forjava todo tipo de ferramenta de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Então Lameque compôs estas palavras para suas esposas Ada e Zilá. Ouçam a minha voz, esposas de Lameque. Tenham ouvidos a minha declaração. Matei um homem porque ele me feriu. Sim, um jovem porque me golpeou. Se Caim deve ser vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Adão teve novamente relações com a sua esposa e ela teve um filho. Ela lhe deu o nome de Sete, porque, segundo disse, Deus me designou outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Sete também se tornou pai de um filho e lhe deu o nome de Enos. Naquele tempo, as pessoas começaram a invocar o nome de Jeová. Capítulo 5. Este é o livro da história de Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher os criou. No dia em que foram criados, ele os abençoou e lhes deu o nome de homem. Adão viveu 130 anos e então se tornou pai de um filho, à sua semelhança e à sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois de se tornar pai de Sete, Adão viveu 800 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias da vida de Adão somaram 930 anos, e então ele morreu. Sete viveu 105 anos, e então se tornou pai de Enos. Depois de se tornar pai de Enos, Sete viveu 807 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Sete somaram 912 anos, e então ele morreu. Enos viveu 90 anos, e então se tornou pai de Quenã. Depois de se tornar pai de Quenã, Enos viveu 815 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Enos somaram 905 anos, e então ele morreu. Quenã viveu 70 anos, e então se tornou pai de Maalalel.
Depois de se tornar pai de Maalalel, Quenã viveu 840 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Quenã somaram 910 anos. E então ele morreu. Maalalel viveu 65 anos e então se tornou pai de Jarede. Depois de se tornar pai de Jarede, Maalalel viveu 830 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Maalalel somaram 895 anos. E então ele morreu. Jarede viveu 162 anos e então se tornou pai de Enoque. Depois de se tornar pai de Enoque, Jarede viveu 800 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Jarede somaram 962 anos. E então ele morreu. Enoque viveu 65 anos e então se tornou pai de Metusalém. Depois de se tornar pai de Metusalém, Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus por 300 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Enoque somaram 365 anos. Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus. Depois, ele não foi mais visto porque Deus o tomou. Metusalém viveu 187 anos e então se tornou pai de Lameque. Depois de se tornar pai de Lameque, Metusalém viveu 782 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Metusalém somaram 969 anos. E então ele morreu. Lameque viveu 182 anos e então se tornou pai de um filho. Deu a ele o nome de Noé, dizendo: Este nos trará consolo, aliviando-nos do nosso trabalho e do esforço doloroso das nossas mãos causados pelo solo que Jeová amaldiçoou. Depois de se tornar pai de Noé, Lameque viveu 595 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Lameque somaram 777 anos, e então ele morreu. Depois que Noé completou 500 anos de idade, ele se tornou pai de Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. Quando os homens começaram a aumentar em número na face da terra e tiveram filhas, os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas, e eles tomaram como esposas todas as que escolheram. Então Jeová disse: Meu espírito não terá tolerância com o homem indefinidamente, pois ele é apenas carne. Portanto, seus dias somarão 120 anos. Havia os nefilins na terra naqueles dias e depois. Durante esse tempo, os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles eram os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. Assim, Jeová viu que a maldade do homem era grande na terra, e viu que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era só má todo o tempo. Jeová lamentou ter feito os homens na terra, e seu coração se entristeceu. De modo que Jeová disse: Vou eliminar da face da terra os homens que criei, o homem junto com os animais domésticos, os animais rasteiros e as criaturas voadoras dos céus, pois lamento tê-los feito. Mas Noé achou favor aos olhos de Jeová. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo. Mostrava-se íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com o verdadeiro Deus. Com o tempo, Noé tornou-se pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas a terra tinha ficado arruinada à vista do verdadeiro Deus, e a terra estava cheia de violência. Sim, Deus olhou para a terra e viu que estava arruinada. Toda a humanidade havia arruinado seu caminho na terra. Depois Deus disse a Noé: Decidi pôr um fim a toda a humanidade, porque a terra está cheia de violência por causa deles.
Por isso, vou arruiná-los junto com a terra. Faça uma arca de madeira resinosa. Você fará compartimentos na arca e a revestirá de betume por dentro e por fora. É assim que a fará. A arca deve ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Você fará para a arca uma janela para iluminação, um côvado abaixo do teto. Deve fazer a entrada da arca na lateral, e deve fazer a arca com um andar inferior, um segundo andar e um terceiro andar. Quanto a mim, vou trazer sobre a terra um dilúvio de águas, para exterminar de debaixo dos céus toda criatura que tem o fôlego de vida. Tudo o que há na terra morrerá. E eu estou estabelecendo o meu pacto com você. E você deve entrar na arca com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Das criaturas viventes, leve para dentro da arca 2 de cada tipo, um macho e uma fêmea, para preservá-los vivos com você. Das criaturas voadoras, segundo as suas espécies, dos animais domésticos, segundo as suas espécies, e de todos os animais rasteiros, segundo as suas espécies. 2 de cada um deles irão a você lá dentro, para que sejam preservados vivos. Quanto a você, deve recolher e armazenar todo tipo de alimento, para servir de comida para você e para os animais. E Noé fez tudo o que Deus lhe havia mandado. Fez exatamente assim. Capítulo 7. Depois disso, Jeová disse a Noé: entre na arca, você e todos os da sua casa, porque você é quem eu vi ser justo diante de mim no meio desta geração. De cada tipo de animal puro, leve 7 com você, machos e fêmeas. E de cada animal impuro, leve apenas 2, o macho e a fêmea. Também de cada criatura voadora do céu, leve 7, machos e fêmeas, para preservar viva a descendência deles sobre toda a terra. Pois em apenas 7 dias, farei que chova sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e vou eliminar da face da terra todos os seres vivos que fiz. Então Noé fez tudo o que Jeová lhe havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Assim, antes de virem as águas do dilúvio, Noé entrou na arca com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. De cada animal puro, de cada animal impuro, das criaturas voadoras e de tudo que se move sobre o solo, os pares foram a Noé dentro da arca, macho e fêmea, assim como Deus havia ordenado a Noé. E 7 dias depois, vieram as águas do dilúvio sobre a terra. No 600º ano da vida de Noé, no 2º mês, no dia 17 do mês, nesse dia rebentaram todos os mananciais das vastas águas profundas e abriram-se as comportas dos céus. E a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca junto com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e com sua esposa e as esposas dos seus 3 filhos. Eles entraram com todo animal selvagem segundo a sua espécie, todo animal doméstico segundo a sua espécie, todo animal rasteiro da terra segundo a sua espécie, e toda criatura voadora segundo a sua espécie, toda ave, toda criatura alada. Eles continuaram a ir a Noé, dentro da arca, de 2 em 2, todo tipo de animais em que havia o fôlego de vida. Assim eles entraram, macho e fêmea de todo tipo de animais, como Deus havia ordenado a ele. Depois, Jeová fechou a porta. O dilúvio continuou por 40 dias sobre a terra, e as águas continuaram a aumentar, e começaram a carregar a arca, e ela flutuava nas águas acima da terra. As águas prevaleceram e continuaram a aumentar muito sobre a terra, mas a arca flutuava na superfície das águas. As águas inundaram a terra de tal modo
que todas as montanhas altas debaixo de todo o céu foram cobertas. As águas subiram até 15 côvados acima das montanhas. Assim, morreram todas as criaturas viventes que se moviam na terra, as criaturas voadoras, os animais domésticos, os animais selvagens, as pequenas criaturas que fervilham na terra e toda a humanidade. Morreu tudo que havia no solo seco e que tinha nas narinas o fôlego de vida. Assim ele exterminou da face da terra todos os seres vivos, os homens, os animais rasteiros e as criaturas voadoras dos céus. Foram todos eliminados da terra. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias.